Como um mochileiro chamado Kai, que viralizou em 2013 nas redes sociais, mas viralizou no YouTube, salva o dia em Fresno, assim, salva total o dia em Fresno, e 3 meses depois esse homem tá indo pra cadeia, condenado por ter tirado a vida de outra pessoa. É dessa história, bebês, que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, mal piscamos e já é quarta-feira, dia de quarta séries, aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre um documentário recém-lançado na Netflix chamado O Mochileiro Kai, Herói ou Assassino. Primeiro o cara vai pro topo e depois ele desce. A gente vai tentar entender e também tentar entender como isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Então, vamos tentar entender esse documentário. Eu também fiz uma pesquisa à parte, tá? Que eu vou deixar pro final e aí vocês também vão entender algumas coisas e a gente vai chegar aí, de repente, a alguma conclusão, quem é que sabe. Então já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho de notificações, porque eu vou chamar a vinheta e a gente já começa essa história. Então, Penny e Jack, vinheta. A história do mochileiro Kai não é muito diferente da história de muitas aí celebridades momentâneas, como foi o caso até de uma celebridade, vamos colocar assim, ou de uma pessoa usada, né? Podemos chamar dessa forma? Podemos. Lembro, para muitas pessoas que não lembram, existia um programa antigamente, já deve ser antigamente, chamado Pânico na TV. Quando eles encontram um homem, o nome dele era Zina e ele tinha uma frase, um bordão, como brilha muito no Corinthians, era algo assim. Então, eu lembro que eles simplesmente, né, o grupo ali, a equipe, recolhe esse rapaz que também tinha ali, não era uma pessoa bem vestida, não era uma pessoa arrumada e era uma pessoa que você era visível que aquela pessoa tinha algum tipo de problema. Futuramente descobriram que ele era um adicto, tentaram fazer ali, né, um lobby para tentar ajudar esse moço e me parece até que hoje ele nem vivo mais está. Isso foi bem próximo ali de quando eles descobriram ali que ele fazia uso de substâncias ilícitas. E ele também era um homem que ia nos lugares, conheceu o Ronaldo, conheceu várias celebridades e as pessoas sempre perguntavam para ele se ele imaginava, né? Você imaginava que você conheceria o Ronaldo? E ele dizia, imaginava. Você imaginava que você teria uma casa incrível? E ele dizia, imaginava. Só que na verdade, isso que ele estava falando era inconsciente, mas virava o quê? Bordão. E as pessoas consumiam aquilo freneticamente. E todo mundo que acompanhava o programa naquela época repetia essa frase, tá? Independente se você acompanhava o programa ou não, é somente para a gente entender que foi um homem basicamente que encontraram aí nas andanças deles para poder produzir o programa, acharam interessante esse homem que parecia, né, um morador de rua em aspecto, que falava muita besteira, não falava nada com nada, você não conseguia nada de, enfim, de interessante no que ele tinha para falar, mas ele tinha um bordão. E também era uma pessoa que não hesitava em fazer cocô em lugar nenhum. Então, a gente vai percebendo que isso era extremamente desconfortável para a equipe, mas ele gerava o quê? Ele gerava os bordões, ele fazia com que as pessoas colassem na TV para ver qual seria a próxima dosina. Então, assim também funcionou várias outras pessoas que são ali, olha, fenômenos de instante. E é nessa hora que os leões abocanham essas pessoas para poder surfar nesse momento aí de fama que essa pessoa tem, que não vai durar muito tempo, mas quando tudo acabar, ela já ganhou ali o dinheiro dela, ela já ganhou as coisas dela, então tanto faz. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com o Kai, porque se tinha alguma coisa errada com o Kai, era impossível das pessoas não perceberem. Qualquer criança perceberia, mas o frenesi de ter se tornado um herói
acabou abafando todas as coisas laterais. Então tudo vai começar em fevereiro de 2013 em Fresno, em Jersey. No dia 13 de fevereiro, o Kai, ele vai pegar carona com um homem chamado Jet Simmons. E esse homem era um homem muito grande, mas extremamente alto, com em torno de 1,90 m de altura e tinha 130 quilos. Ele era muito grande. E o Kai, ele é um mochileiro e era um cara que não tinha casa, vivia por aí, sabe, pegando carona, vivendo a vida doidado, e era uma pessoa que vivia assim, sabe, sem eira nem beira. Ele acaba pegando carona com esse homem. O que vai acontecer é que quando chegar em Fresno, segundo, né, o que o Kai conta, é que ele simplesmente vai começar a dizer que ele podia fazer qualquer coisa porque ele era Jesus Cristo, tá? Esse homem, tá? Esse homem grandão aí, não é o Kai, não. E o Kai tava no banco do carona, porque ele pediu uma carona e esse rapaz deu. Nessa hora o que vai acontecer é que ele vai ver um trabalhador de pele negra trabalhando assim próximo a um caminhão, tá? E ele vai fazer o quê? Jogar o carro dele em sentido do homem, assim, vai prender o homem ali, pressionar o homem contra o caminhão, e isso vai causar ali, automaticamente as pessoas vão olhar e vão pensar, putz, é um acidente, né? Ninguém vai imaginar que um abobado vai pegar simplesmente um carro e jogar contra uma pessoa por causa da cor da pele dela. Mas foi justamente isso que esse tal Jet Simmons acabou fazendo. No carona estava o mochileiro Kai, ali com a sua bandana, seu cabelo comprido, né, suas coisas ali, as suas mochilas, ele tinha mochilas enormes, com uma aparência assim, né, de uma pessoa totalmente largada mesmo. Ele vai sair do carro e uma moça que estava fazendo assim, como se fosse uma feirinha na lateral ali de onde aconteceu o acidente, vai sentir a preocupação de ver como está ali a pessoa que estava dirigindo. Obviamente, parecia, afinal de contas, né, um acidente. Então, existia o homem que foi prensado ali entre o carro e o caminhão e também o motorista. Ela ajuda primeiro o homem que estava dentro do carro, o motorista. E nessa hora, quando ela abre a porta para saber como o motorista está, esse homem simplesmente sai do carro, agarra ela, tá? Agarra ela, começa a dizer que ele é Jesus e começa a bater na mulher, bater freneticamente na mulher. É nessa hora que o Kai, que estava então no banco do motorista, vai fazer o quê? Ele vai simplesmente pegar uma machadinha e com 3 golpes, basicamente ele explica da seguinte forma: smash, smash, smash. Ele vai bater na cabeça desse homem, salvando assim a moça que tentou socorrer este maluco. Na verdade, se a gente parar para pensar, né, não é o melhor jeito de tentar conter uma pessoa, mas pensa bem, você está fazendo um jornal, você é um jornalista, você está cobrindo ali uma coisa que está acontecendo em Fresno, automaticamente ali a pessoa pensa que aconteceu um acidente e não, era um homem surtado, né, um homem que era preconceituoso, um homem que simplesmente quis jogar o carro dele contra um homem devido à cor da pele dele e que ainda recebeu ali uma ajuda de uma mulher que depois ele atacou também. Então o Kai, quando ele aparece na televisão e as pessoas perguntam o que aconteceu, ele fala: peguei carona com esse homem e do nada ele começou a surtar, falou que era Jesus Cristo e que simplesmente todas as pessoas de pele negra deveriam desaparecer. E é nessa hora que ele joga o carro contra um homem que estava trabalhando em um caminhão. Nessa hora eu saio e já vejo ele basicamente ali batendo numa mulher. Eu não tinha o que fazer, eu peguei a minha machadinha e acabei batendo nele 3 vezes, tá? Então ele acertou a cabeça desse homem 3 vezes e ele faz, né? Estava sendo gravado, ele faz o movimento smash, smash, smash. Pronto. O herói do dia, ele salvou o dia. Ele estava pegando carona com esse homem tentou ferir uma mulher inocente, ele acabou salvando ali a mulher e acabou viralizando. Ele virou um meme em questão de segundos. Eles primeiro, né, o que os jornalistas fizeram? Fizeram uma pequena entrevista com ele, perguntaram para ele onde ele morava, qual era a casa dele, ele disse que não tinha casa. E as pessoas nem acharam estranho que ele andasse com uma machadinha, porque afinal de contas ele não tinha casa. Então, vivendo para lá e para cá, ele poderia entrar numa situação de perigo e realmente precisar da machadinha. E aí ele até fala na entrevista dele, né? Muitas pessoas dizem para não pegarmos carona. Hoje, se eu não tivesse pego carona, eu não tinha conseguido salvar essa mulher. Só que ele fala isso de uma forma assim
totalmente despretensiosa, você não percebe nenhuma vaidade no que ele está falando, ele simplesmente viu a situação, achou que era o certo a fazer e fez. O jornalista que fez essa cobertura nunca tinha feito nenhum outro tipo de jornalismo, a não ser jornalismo esportivo. Então ele estava lá e o que ele faz? Ele pega, grava o vídeo e ele tinha um canal no YouTube também, ele e o colega dele. Então o que eles vão fazer? Vão pegar esse vídeo, tá? Esse vídeo do Kai falando e tal, porque o Kai reproduz o smash, smash, smash na câmera e eles colocam no canal deles. Em menos de 12 horas já tinha quase 500 mil de acessos, até que a coisa saiu de controle e eram milhões e milhões de acessos e pessoas que repostavam, tá? Basicamente aí, esse meme, porque foi o que a entrevista virou, e todo mundo passou a amar o Kai, o cara que salvou o dia, salvou pessoas, e era apenas uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha casa, uma pessoa que não tinha carro, uma pessoa que não era rica, uma pessoa que não era totalmente, né, ali afortunada e que acabou se tornando um herói. Então isso conversava com as pessoas e as pessoas fizeram dele um ídolo. Simplesmente começaram assim, em menos aí de 24 horas começou a aparecer o primeiro meme do Kai. Então era o Kai ali, né, perto de um ET, de repente apareceu o desenho dele com o machadinho fazendo smash, 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 e isso acabou virando um bordão. Por isso que eu fiz aquela introdução do Zina, porque no fundo o Kai não tinha nenhum conteúdo, o Kai era em si um meme, e na verdade uma pessoa que você não iria querer dentro da sua casa, uma pessoa que você não passaria de graça nem 4 horas, principalmente as pessoas que estavam falando dele nesse documentário. A ascensão do Kai vai começar nesse dia, porém 3 meses depois o Kai já vai estar dentro de uma penitenciária. Como a indústria funciona? Eles estavam um pouco se lixando quem era o Kai, era visível para quem conversava um pouco mais, né, um pouco mais profundamente com ele, se é que isso era possível, percebia que o Kai, ele tinha ali alguns problemas, como é o caso de um agente que tinha a seguinte missão: pegar o Kai, porque só ele tinha acesso ao Kai, o Kai não falava com outras pessoas, não falava com outros jornalistas, como se fosse assim, eu não quero fama, não quero nada não, tá tudo certo. E a missão dele virou entregar o Kai para a produtora das Kardashian, porque eles queriam fazer um reality show com o Kai. Então vocês imaginem só, a missão desse cara era entregar, provavelmente, né, por uma boa grana, entregar o Kai para começar um reality show. E é nessa hora que a gente vai começar a ver como as pessoas são hipócritas, principalmente esse jornalista. Por quê? Primeiro ele começa a pensar assim, a gente começa a pensar assim, ah, mas ele também enganou, né, o rapaz, enganou o jornalista com esse jeitinho dele, né, meio malandro de ser e tal. Só que depois a gente vai percebendo que ele não enganou. Nessa primeira entrevista, ele já tinha relatado para esse jornalista coisas sobre a vida dele que eram muito, assim, no mínimo de se pensar, no mínimo um pouco problemáticas, e de repente o que ele precisava não era ir para um reality show, mas sim para uma clínica ou procurar uma ajuda psicológica. Mas ninguém fez isso, porque quando ele virou um produto, ele virou um produto caro e as pessoas começaram a disputar, sabe, ali o passe dele a qualquer custo, porque ele estava valendo muito no momento, todo mundo falava do Kai. Ele comenta que até empresários do Japão chegaram a falar do Kai. E é nessa hora que a gente começa a ver que quando uma pessoa ela vale alguma coisa, né, para o seu bolso, você passa por cima até mesmo do que te parece perigoso, porque esse homem vai dormir na casa de uma das moças que fazia parte dessa equipe, junto com o filho dela. Então assim, ele vai passar um final de semana na casa dela. Por quê? Quando começa tudo isso, né, toda essa repercussão, e eles queriam o Kai na televisão e tinham já ali propostas para ele aparecer em show, propostas para ele, inclusive, né, a equipe do Justin Bieber acaba entrando em contato também com esse jornalista porque queriam ali que eles fizessem uma música juntos ou ele participasse de um show, porque além de ser o cara que salvou o dia com a machadinha smash, 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 ele também tocava violão muito bem e cantava razoavelmente bem também. Então,
automaticamente, todo mundo que podia tirar alguma coisinha ali, indústria da música, do entretenimento, entrevistas, começaram a tentar trazer o Kai para os seus programas, porque afinal de contas, como diz até mesmo um músico, né, vai dizer dentro do documentário, ele arrastava milhões de pessoas e eles tinham ali 20, 50. Se eles colocassem o Kai no show, os acessos, as visitas e os ingressos passariam de 50 para sei lá quanto, porque onde ele estava era uma questão de tempo. Ele publicava no Facebook, olha, vou estar na livraria tal. Daqui a pouco, muita gente estava dentro dessa livraria e ele fazia isso, gente, sem ganhar nada. Ele andava pelos lugares, né? E ele simplesmente falava, cara, paga uma cerveja pra mim. E aí todo mundo, olha, você é o cara da machadinha, que não sei o que, smash, smash. E filmava aquilo. E depois daquilo as pessoas davam pra ele cerveja, as pessoas davam pra ele dinheiro. Ele chegou aí no programa do Jimmy Kimmel, onde ele acabou ganhando uma prancha ali que ele queria, uma prancha junto ali com aquelas roupas lá de surf. Eles iam dando coisas para ele e mal assim ele via dinheiro. Ele continuava tendo uma vida de andarilho. Só que agora ele era um andarilho famoso. Segundo as pessoas que foram ali basicamente perseguindo ele, porque foi o que aconteceu, depois da primeira entrevista, que é o que acontece, né, lá quando tem um acidente em Jersey, ele desaparece, ele continua a vida dele normal, ele quer andar por aí, ele quer surfar, ele quer usar a verdinha dele, e eles têm ali a missão de encontrar o Kai, né? Eles precisam encontrar o Kai e ter o Kai na posse deles. No fundo era bem isso. Eles tinham medo de perder ele de novo, já tinham várias pessoas importantes que iam pagar muito bem querendo o Kai, então eles começam a procurar o Kai, tentando manter o Kai sob o controle deles. Então eles começam a andar pela cidade até que eles encontram o Kai com outras pessoas em situação de rua, e ele era um cara que antes de entrar no carro, quando eles encontram ele, diz que vai pagar um hotel e tal, vai fazer algumas coisas para ele, ele fala que vai, tá tudo bem. E ele pergunta para as pessoas se eles tinham alguns itens, né, as pessoas que estavam dormindo ali junto com ele, a céu aberto, ele pergunta para essas pessoas se eles tinham ali uma caneca ou alguma comida, e ele começa a dar as coisas dele, porque ele não vai precisar, ele tá indo para um hotel, e que, né, ele achava melhor deixar com essas pessoas. Então, algumas atitudes do Kai eram muito contraditórias. Ele tinha um lado bom que era muito forte, mas ao mesmo tempo ele tinha um outro lado que precisava muito de ajuda, e nessa hora ninguém parou para prestar atenção nisso. As pessoas ficaram assistindo essa cena do carro e ficaram pensando, meu Deus, esse cara é uma figura, como assim? Uma hora ele vai lá, ele salva o dia, depois ele faz um monte de besteira, depois ele tá dividindo as coisas com as pessoas, isso é muito estranho. Uma delas, né, uma das pessoas que trabalhavam nessa equipe, que era uma equipe de 3 pessoas, chegou a dizer que simplesmente ele poderia roubar uma loja inteira, ninguém ia fazer nada, e quando ele saísse da loja, ele ia dividir com todas as pessoas que estavam com ele ali, dormindo em grupo ali com ele, chegando ao ponto, às vezes, dele não ficar com absolutamente nada. Isso foi um comentário ou eles viram isso acontecer? Porque muita coisa a gente percebe que eles começaram a acobertar. Foi tão suja essa parte, né, de querer de qualquer forma colocar o Kai debaixo dos olhos dele e basicamente não deixar ele sair, que quando eles encontram o Kai, levam o Kai para poder conversar e falar sobre dinheiro, os contratos que ele poderia assinar e tudo mais, o Kai, ele não presta atenção. Eles começam a falar e o Kai não presta atenção, até que tem uma hora que o rapaz que começa a conversar com ele vira e fala, você tá entendendo do que a gente tá falando? Gente, isso aqui é a minha cadeira, tá? É que ela faz esse barulhinho mesmo. Ela tá mal encaixada. E ele começa a explicar pro Kai, Kai, olha, a gente tá falando de muito dinheiro, são contratos, são pessoas importantes, fizeram lá o reality show das Kardashian. Tipo, o Kai pouco se lixando quem era as Kardashian. E depois dele falar, ele simplesmente rodou um lápis, virou pra ele e falou, olha, legal, só que eu tô indo pra praia usar a minha verdinha. Levantou e saiu andando. Nessa hora ele ligou, né, pra essa moça que acabou ficando com ele um tempo, né, que trabalhava na mesma equipe, e falou pra ela, falou, olha, ele acabou de sair, vai ser difícil a gente encontrar ele de novo. Ele saiu simplesmente, rodou um lápis, depois que eu expliquei tudo,
e diz que vai para a praia usar a verdinha. Ela falou, pois então faz uma contraproposta, fala que você está mandando uma limousine com verdinha até o teto. Olha isso, não importa se ele fosse chegar lá, que situação ele fosse chegar, que situação eles iam conseguir levar ele, mas eles tinham que levar. Então ele vai e faz a contraproposta. O Kai olha e fala, legal, então tá bom. Então eu vou na limousine, afinal de contas vai ter tudo que eu quero. Tudo bem, e aí fica na parte de precisam levar o Kai pelo país. Olha a falta de preocupação dessas pessoas. Esse homem dormiu na casa deles, tá? Dormiu na casa da moça, dormiu na casa do outro rapaz, são 3 rapazes, ele basicamente dormiu na casa de todo mundo, com os filhos dessas pessoas, e ninguém nem parou para assim, pensar nem por um minuto quem era esse homem. Gente, eles tentaram levar ele de um lado para o outro do país, para ele se apresentar, para ele falar com as pessoas, etc. E sabe o que aconteceu? Eles descobriram que ele não tinha documento. Então eles não podiam colocar ele dentro de um avião. Tudo que eles faziam e precisavam se deslocar com ele tinha que ser por carro. Uma pessoa que não tem documento. E aí, antes de você pensar que de repente você precisa verificar essa parte, de repente com um advogado, de repente indo em algum lugar saber de onde esse homem veio. Logo, o cara viu que ele estava dando muito trabalho, então ele precisava ter um contrato, porque afinal de contas, se todo aquele trabalho estava acontecendo, ele precisava da garantia de que o Kai não acabaria nas mãos de outras pessoas, porque tinham muitas pessoas querendo ali fechar negócio com o Kai. Então ele faz um contrato e manda o Kai assinar. Ao invés do Kai assinar com o nome, ele acaba assinando em aeroglifo, tá? Em vários desenhos ali, ele fica 10 minutos assinando o nome dele. Perguntam qual é o sobrenome dele, que ele é o Kai de Jersey, só Kai do jeito que se escreve em Jersey, K-A-I, só. Tipo, é o nome dele, Kai. Não colocou sobrenome, não colocou nada. E ninguém procurou saber qual era o sobrenome dele. É nessa hora também que a polícia tá trabalhando, porque afinal de contas teve um acidente, né? Um cara jogou o carro contra um homem por preconceito, atentou contra a vida de uma mulher, acabou recebendo umas machadadas na cabeça, então o Kai passou a ser a principal testemunha do caso. E é nessa hora que eles começam a ir atrás do Kai, só que não foi difícil encontrar. Qualquer lugar, qualquer rede social, qualquer coisa, você abria e tava lá um meme do Kai ou postagens no Facebook do Kai dizendo onde o Kai estava. Então, rapidamente, eles o encontraram. Eles apenas disseram que o Kai não desaparecesse porque uma investigação estava acontecendo e eles precisavam que o Kai fosse até o tribunal para que o homem que acabou agindo dessa forma acabasse tendo ali a sua prisão, né? Porque não tinha ali muitas coisas e o Kai seria uma testemunha fundamental. Eles garantem isso para a polícia primeiro, né? Afinal de contas, o Kai só tentou salvar a moça, aí chega o dia que ele vai lá no tribunal conversar lá, né? Dar o depoimento dele no tribunal. Tá o homem sentado lá, parece que eles já tinham levantado que o cara não tinha ali uma psique também muito boa, e aí o Kai começa a falar. Quando o Kai entra, simplesmente para dar, né, o depoimento dele, tá a juíza, tá o policial e tudo mais, o Kai já chega com a mão para cima fazendo graça, tá? E conta a história do jeito dele, fazendo as gracinhas dele e tudo mais, e todo mundo tava rindo, gente. Era um julgamento. Ele foi advertido por algumas vezes, mas ele conseguiu também fazer um show ali durante o período que ele estava dando o depoimento dele ali. Tudo bem, esse rapaz, ele acabou sendo condenado, esse homem, na verdade, acabou sendo condenado, mas ele teve ali a sua prisão convertida em tratamento psiquiátrico, porque eles perceberam que ele tinha sérios problemas psiquiátricos e ele não poderia ficar numa prisão comum. Então, essa parte, ela acaba se encerrando. E vai passar também como as pessoas, elas são quando elas percebem que uma pessoa está caindo. Então eles começam a perceber que o Kai, na verdade, não era o que eles estavam pensando. Criminalmente? Não, mas para fazer os shows que eles queriam. Eles começaram a pegar o Kai e tentar fazer várias coisas. Por exemplo, vamos fazer crítica de cinema. Que o Kai não conseguia ter atenção. Eles colocavam o Kai para fazer ali, assistir um filme, fazer uma crítica e tal.
E o Kai começava a falar umas coisas assim, parecia ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo nada fazia sentido. E depois eles confessam que o Kai nunca assistiu um filme. Ele não conseguia passar nem dos primeiros 5 minutos ali da introdução do filme, do começo dos filmes. Ele ficava inquieto, ele não conseguia focar. Então eles não conseguiam fazer ele assistir um filme. Perguntavam para ele sobre o filme, ele começava a divagar, sobre zumbis, sobre como as pessoas têm que ficar fora de, sei lá, agrotóxico, sabe? Uns papos assim mas muito fora da caixinha. E eles perceberam que seria difícil simplesmente pegar o Kai e fechar no reality show. E aí que a gente vai percebendo também como funcionam os reality shows, não é mesmo? Por quê? Esse homem que queria contratar ele era o mesmo produtor das Kardashian. E ele acaba dizendo, né, que ele sabia como funcionava. Ele não era esse jornalista que estava com o Kai não produzia, mas ele sabia como era produzido. Então ele dizia, eu não imagino o Kai fingindo que compra donuts numa loja feita de isopor e simplesmente obedecendo todas as regras ali de um reality. Então a gente já vai percebendo que é assim que eles montam, né? A gente acha que eles estão pela rua tendo uma vida normal, mas parece que não. Algumas coisas ali podem ser feitas de isopor ou papelão. Depois disso, o Kai também tinha uma outra, né? Uma outra coisa a cumprir, um outro contrato a cumprir, que era fazer parte de um show. E antes de chegar nesse show, ele simplesmente faz xixi, tá na estrela, acho que era do Julio Iglesias, que tem na Calçada da Fama. Ele faz xixi na Calçada da Fama. Vai lá e molha a estrela na Calçada da Fama. Depois ele simplesmente chega. Olha como as coisas são muito normais, né? De repente, eles chegam até o lugar onde o show vai acontecer. Ele pega e vai no pôster do show e faz xixi também. Então, assim, era uma mistura de ou esse cara é muito sem noção, ou ele também tá fazendo o show dele. Ele tava fazendo o show dele. E muitas vezes ele estava. E o que poderia atrapalhar um pouco essa noção e essa coerência era a quantidade de verdinhas misturado com álcool que ele acabava ingerindo. Por quê? Quando eles passaram por um hotel, né, foi a primeira vez ali que a equipe ficou assustada. Ele chegou no hotel, foi direto ali para a geladeira do hotel e tinha garrafas ali de bebida alcoólica. E ele foi lá e virou uma garrafa assim, ó, de uma vez só, de whisky, de Jack Daniels. E simplesmente assim, do nada, sabe, virou ali a garrafa. Todo mundo ficou prestando atenção e ele começou a pegar um skate e fazer zona, tipo, ali pelo hotel. Acabou todo mundo expulso do hotel. Então, assim, não é possível que ninguém percebeu que aquele rapaz precisava de ajuda. Mas dar ajuda para ele ia dar dinheiro? Claro que não. Então, eles precisavam aproveitar isso. Logo, né, quando chega o dia desse show aí, já tinham passado pelo hotel, já tinha, né, acontecido o xixi na Calçada da Fama. Ele também vai e acaba, né, fazendo xixi no pôster do show que ele participaria. Tudo bem. Acabam recebendo ele da mesma forma, ele acaba tomando ali uma bronca do segurança que diz que ele não pode fazer isso. Ele pede desculpas e as desculpas pareciam assim muito sinceras, mas muito sinceras mesmo. Depois que acaba tudo, né, ali aquele evento e tal, eles vão dar para ele $500 dentro de um envelope. Ele vai pegar esse envelope, vai entregar para o segurança que brigou com ele porque ele fez xixi no pôster, vai dizer para o segurança e que de repente aquele dinheiro poderia ajudar caso ele tenha estragado o gramado. Então ele era uma pessoa assim que era de parar e analisar. Eu acho que se fizessem um reality show só deixando ele solto e filmando, seria mais seguro para todo mundo, inclusive para ele. E ainda assim seria uma coisa extremamente diferente. Eles buscavam um novo herói americano, uma pessoa que fazia coisas incríveis e que ao mesmo tempo era uma pessoa que não tinha posses. E aí você escuta o maior absurdo do planeta, que é quando o rapaz lá, o jornalista que acabou virando, né, o agente dele, vira e fala, ele era inspirador. Dava vontade de viver como ele vivia, sem se preocupar com casa, com carros, com mensalidades ou com contas. E eu pensando comigo, então por que não foi? Porque estava atrás desse menino, vendo tudo isso que estava acontecendo, porque já estava pensando em quanto dinheiro ia ganhar com o Kai.
Então, se ele era tão inspirador, podia ter te inspirado aí, né, meu irmão? Mas com os outros fica muito mais fácil. E as coisas vão ficando um pouco mais, assim, vamos dizer, menos tranquilas. Ele vai começar a fugir mais vezes, então ele não era uma pessoa que tinha paradeiro e automaticamente eles não podiam deixar ele preso, né? Porque seria cárcere privado. Sendo assim, ele já tinha a prancha dele, ele começou a aparecer muito nas redes sociais, ele vivia assim. Alguém que conhecia ele pela fama dele, das gracinhas e tal, dos memes, ofereciam um lugar para ele dormir, iam e pagavam bebida para ele, às vezes comida, mas na maior parte das vezes bebida. Faziam um vídeo aqui com ele ia até uma loja, tirava umas fotos com alguns fãs e ele vivia de fã em fã, chegou até a arrumar uma namoradinha, que era uma coisa muito louca também entre eles e tal. E ele vai levando a vida dele. Só que, gente, isso é pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo, mas pouquíssimo tempo. Ele vai vivendo a vida adoidado. Até que chega o Dia das Mães. No Dia das Mães, ele faz uma postagem de Dia das Mães bizarra. Ele começa a dizer que, na verdade, o que ele lembra, a primeira coisa que ele lembra, resumindo aqui, tá, gente? Seria mais ou menos pessoas por cima dele quando ele era pequeno, dizendo que ele tinha nascido com o capiroto no corpo e que ele tinha que ser mantido preso. E que ele teria ficado preso por vários anos da vida dele, assim, muitos anos da vida dele. Ele passou preso dentro de um quarto onde tinha só uma privada de chão e tinha uma grade. E daquela grade a fechadura era pro lado de fora para que todo mundo pudesse assistir televisão enquanto ele estava preso. E aí ele diz, Feliz Dia das Mães. Todo mundo se assusta com a postagem. Era uma postagem bizarra. Você olha e fala, meu Deus, que tipo de infância teve esse cara? E depois disso, ele começa mesmo a ficar fora da caixinha. Tinha lá uma galera que tinha uma banda lá e chamava, acho que era Terno Vermelho, alguma coisa assim. E essa banda convida ele para... Parece que os produtores dessa banda convidam ele para tocar com essa banda. No começo o vocalista não gostou muito não e tal, mas aí viu alguns memes e é quando ele diz aquela frase lá que eu falei pra você. Costuma ter uma determinada quantidade de pessoas aqui assistindo. Depois eu pensei bem, não gostava do cara, mas eu sabia que iam ter mais pessoas assistindo e é assim que funcionam os negócios. E realmente é assim que funcionam os negócios. Durante o período que eles estavam ali meio que se preparando para tocar, o Kai chegou no bar e queria cerveja de graça. E assim, eles não tinham esse costume no lugar, né? E aí ele já, menos de 5 minutos, arrumou uma pessoa para pagar a bebida para ele. Então ele já começou a consumir muito álcool. E o Kai, ele consumia muito álcool, né? Não apenas ali a sua erva, mas ele também consumia muito álcool. Então, quando chega na hora do show, né, o vocalista diz que a mãe dele estava lá e que todo mundo estava lá, mas que ele preferiu não estar no palco quando o Kai foi se apresentar. Só que o Kai se apresentou muito bem, assim, eu vi um trechinho, vi ele cantando, parecia um rock pesado, mas ele estava mandando muito bem. Talvez fosse inveja? Possivelmente. Por quê? Esse mesmo rapaz vai dizer que quando ele estava no bar e que ele tinha tomado ali umas cervejas, ele teria contado para o vocalista da banda que tinha acontecido coisas com ele. É quando ele vai contar a história de que ele teria vivido preso, que tinham dito que ele era um cara que tinha nascido possuído e tudo mais, e que uma vez ele viu, né, um cara basicamente ali molestar uma menina de 14 anos e ele pegou o cara, bateu muito no cara e arrancou todos os dentes dele e tinha marcas, né, ali das batidas da mão dele no dente do homem até os dias de hoje. E ele achou extremamente bizarro ele contar essa história e ainda se gabar que ele tinha as marcas. Então, né, ele e outras pessoas depois dele começaram a perceber que ele gostava de vestir essa camisa de sou o justiceiro. E tem mais. Esse mesmo cara da banda, tá, que era ali o vocalista, disse o seguinte, que ele teria dito, olha só como as pessoas são, porque isso vai ser comprovado que era mentira, tá? Ele disse que o Kai teria contado para ele que o rapaz ali que teria, né, jogado o carro num moço e depois tentado bater na mulher, o cara da que ele deu as machadadas lá do Smash, ele teria dividido uma verdinha com o homem e que no final ele não aguentou porque ele tinha batizado o final do Beck. E aí o que vai acontecer? Esse cara vai começar a falar, esse vocalista, que na verdade quem garante que o Kai não acabou fazendo alguma coisa de mal para esse homem,
que de repente ele poderia ter batizado ali, né, o que eles estavam fumando, e no final aquilo deixou o homem desorientado, quando na verdade a perícia fez vários exames de sangue e foram lá e constataram que além de erva não tinha nem álcool no sangue dele, tá? Nem dele, nem do Kai, nem de ninguém. E aí nessa hora o que esse cara fala? Ah, mas existem algumas substâncias que de repente o exame de sangue não pegou. Então assim, as pessoas que estão lá para te usar, como era o caso dele, tá? Ele estava lá para usar o Kai, para usar a fama que o Kai tinha, são as primeiras pessoas a levantar coisa falsa sobre você. Então, por mais que ele tenha falado, foi publicado. Já tinha sido publicado que esse cara não tinha nada no sangue, além da verdinha, e que também o vocalista já sabia disso. Porque ele já vai se defendendo, porque no exame não deu nada, mas e se tem alguma substância que eles não conseguiram detectar? Como é hipócrita tudo isso? E aí é que vem ali algumas partes, é aí que a coisa vai começar a ir ladeira abaixo, porque ele vai começar a falar também, quando eles perguntarem de família, ele vai dizer que ele não tem família. Se tem alguém que cresceu com ele ou poderia falar alguma coisa sobre ele, provavelmente não estaria mais vivo. Só que a coisa não é bem assim. No documentário vai aparecer a mãe dele e um irmão dele. E ele vai confirmar, o irmão vai confirmar que ele passava assim, ele teve uma infância difícil e que ele ficava horas preso num lugar, em torno de 20 horas, preso num quarto, tá? E que a mãe fazia assim, isso com ele, até o dia que ela acabou colocando ele num lar, ali por volta dos seus 13, 14 anos, em um lar para garotos que ninguém quer. Seria mais ou menos isso. Tem algum problema ali que a mãe não consegue lidar, alguma necessidade especial, então se coloca a pessoa lá. E eles teriam feito isso com ele, tá? A mãe teria feito isso com ele. A mãe aparece no documentário, você olha, você não imagina que aquela pessoa possa ter feito isso, mas ela diz que não, que como uma boa mãe, ela só queria contê-lo. E ele era uma pessoa que dava medo. Quando ele era pequeno, ele era muito ativo e ele acordava muito cedo, então ela tinha medo dele se machucar. Então o que ela fazia era prender ele no quarto, mas ela não fala nada a respeito do período em que ela simplesmente colocou ele nessa instituição. Então é uma história complicada, por isso que eu achei que precisava de mais pesquisa. Enquanto isso, o Kai tá fazendo tatuagem, ele acabou fazendo uma tatuagem no rosto aqui, assim, né, e tal, tá saindo com a moça, que eles chamam de fã número 1. Um homem chamado Galf vai ser encontrado na sua casa como se alguém tivesse passado, sei lá, com um caminhão, né, no seu crânio. E aí o que vai acontecer é que eles vão perceber que esse homem ainda tentou se arrastar pelo corredor e tal, então vai ser uma investigação, vou começar a investigar. Começam a olhar a casa, perguntam para os vizinhos, era um senhor de 73 anos de idade, e aí a polícia encontra um notebook e embaixo do notebook estava escrito ali o nome Kai e alguma coisa como, bom, se você precisar de algum lugar seguro para ficar, venha para a minha casa. E também ia ter também um recibo, né, de uma compra de passagem de trem. Então, nessa hora, a polícia faz o quê? Olha o horário e pede as imagens da câmera de segurança dessa estação de trem. Eles se deparam com a imagem do Galf dando um abraço no Kai, que é retribuído. O Kai abraça o Galf também. E depois disso, o Galf sai. Então, né, depois disso, o que vai acontecer é que o Kai vai postar nas redes sociais dele o seguinte: o que vocês fariam se vocês soubessem que vocês acordaram de uma forma em que vocês foram dopados e durante esse período alguém pode ter usado você, violado você e você consegue encontrar sêmen escorrendo pela lateral do seu rosto? O que vocês fariam? Tipo, ele teria publicado isso no Facebook. Logo depois, né, o homem estava sem vida. E aí vem a história. Por quê? Eles identificam o Kai, eles começam a procurar o Kai e o Kai acaba sendo preso. Ele teria fugido algumas vezes até que ele acabou na Filadélfia, até que ele acabou sendo reconhecido ali tentando pegar um ônibus e a polícia acaba prendendo ele. Então vamos pegar o depoimento dele. Ele vai contar que esse homem teria mesmo, que aquela história que ele colocou no Facebook foi, né, o que o Galf fez com ele. O Galf teria encontrado ele pela rua desenhando e teria chamado ele para jantar com ele. Eles teriam comido uma massa e depois foram para casa do Galf tomar cerveja. Só que o Galf não queria
é que ele tomasse cerveja ali direto da garrafa, queria colocar num copo. Ele achou aquilo estranho e depois ele só lembra de sentir muito sono, acordar e se encontrar daquela forma, sabe? Com um gosto metálico na boca e com a coisa ali escorrendo, né, do lado da bochecha dele. Então ele vai e fala para a polícia que na verdade ele tinha sido abusado. Tudo bem, a polícia acha estranho porque ele teria dito isso, mas as pessoas que estavam ao redor diziam que o Galf era um homem extremamente legal, bom, e que não acreditava que ele teria coragem, né, de acabar ali dopando uma pessoa e abusando dessa pessoa. Isso era muito ali para a pessoa que eles conheciam. Só que aí no dia seguinte, o que teria acontecido? O Kai teria marcado para se encontrar com uma menina que estava saindo. Ele não consegue se encontrar com ela, ele não consegue um lugar para ficar. E lembra, né, que o Galf teria dito para o Kai: se você precisar de um lugar seguro, pode me procurar. E parece que foi o que o Kai fez. O Kai teria pedido para ficar na casa do Galf e naquela noite o Galf disse que iria fazer hambúrgueres e que eles tomariam cerveja ali. E foi justamente isso que eles fizeram. Até que de repente ele acordou, estava desmaiado, né? Ele disse que desmaiou pelo chão, porque ele acordou no chão, o Kai, e que ele estava tentando, o Galf estava tentando tirar a calça dele e que o Galf estaria apenas de cueca. Nessa hora ele se descontrolou e começou a bater sem nenhum objeto, tá? Sem nenhum objeto ali na mão, foi na mão mesmo, o cotovelo, o pé, enfim, várias coisas. E ele começou a agredir o Galf, porque ele disse que o Galf, além de tudo, era um cara que gostava de pessoas que são menores de idade, se é que vocês me entendem. Só que a polícia também não investigou muito isso, ao que tudo indica dentro do documentário. Só simplesmente ficou naquela, todo mundo que conhecia ele disse que ele jamais seria capaz de fazer isso e tudo bem. E como surge essa história das preferências do Galf? Porque o Kai também postou nas redes sociais o que as pessoas achavam de uma pessoa que caçava, né, esse tipo de homem com esses, enfim, com esse gosto ou com esse distúrbio, essa, sei lá como é que chama isso, sendo apenas um vigilante, sendo apenas uma pessoa que presta atenção. Então ficou uma coisa ali onde ele usou isso também como uma desculpa. Ele disse: eu sabia que ele não era um cara legal, ele fazia esse tipo de coisa e eu vi ele ali, eu me deparei com ele ali tentando tirar minha roupa e eu sabia o que ele ia fazer comigo. E segundo ele, isso já tinha acontecido com ele quando ele tinha 17 anos. Então ele sabia que aquilo ia acontecer e foi quando, em legítima defesa, ele teria então batido no Galf, batido muito no Galf, até que o Galf acabou perdendo a vida dele. Depois ele ficou com medo e acabou fugindo. Acontece que não tinha sinais de luta, tá? Nem no corpo do Galf e também não tinha sinais de luta no próprio Kai. Então ficou difícil sustentar uma legítima defesa. E sem contar que ele teria dito que na primeira vez ele já tinha ficado puto e que ele já suspeitava que o Galf teria, né, feito alguma coisa com ele lá. Ele teria até postado isso no Facebook. Porém, no dia seguinte ele estava na casa do Galf novamente. Então isso também foi uma coisa difícil de sustentar nos tribunais. E aí vem uma segunda fase de vamos ganhar dinheiro com o Kai, porque toda a mídia começou a noticiar o cara que teria viralizado, o cara que teria feito muito sucesso com o Smash, 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 que agora estava sendo acusado de ter tirado a vida de um homem de 73 anos. Então, mais uma vez, ele era notícia, estampava notícia, só que dessa vez, vamos colocar assim, pelos motivos um pouquinho mais assim errados. Começa então ali um interrogatório, ele começa a falar com a polícia, ele conta tudo o que aconteceu, até que tem uma hora que o próprio Kai, ele fala: olha, eu acho que eu preciso de um advogado. Ninguém acaba instruindo ele direito lá durante o período que ele estava dando o depoimento dele, mas ele consegue um advogado. Mas não teve muito o que se fazer. O Kai, ele foi julgado, eles descobrem o verdadeiro nome dele, que era Caleb McGilvery. Ele tinha 24 anos e aí, né, eles vão colocar tudo isso lá no tribunal, vão falar que ele usa esse nome Kai porque ninguém sabe se ele não pode ter cometido outros delitos e tudo mais. Porém, né, não encontram mais nada, mas eles não conseguem sustentar ali de que o que aconteceu foi legítima defesa,
Não teve como. E aí ele acabou condenado a 57 anos de prisão em uma penitenciária de segurança máxima. Depois disso, eles tentaram apelar algumas vezes. Isso foi em 2019, tá? Ele passa por julgamento em 2019. Em 2021, ele apela, né? Eles começam a apelar e novamente é negado qualquer pedido ali dele de ou ficar em liberdade ou diminuição de pena, qualquer coisa que ele tenha pedido, eles não aceitam, ele vai ficar preso. E aí é que vem, né? Quando estoura essa questão toda do Kai, que o Kai começa principalmente depois da apelação, que foi quando eles decidiram ali que começariam a fazer alguns grupos de pessoas que não acreditavam que o Kai tinha feito isso de maldade, que realmente tinha acontecido alguma coisa e que o Kai ele agiu em legítima defesa. Então muitas pessoas, principalmente no YouTube e também nas redes sociais, Twitter e tudo mais, as pessoas começaram a falar, olha, ele provavelmente agiu em legítima defesa. Outros diziam, eu sempre achei que tinha alguma coisa errada com esse cara. E assim por diante. Então, dividiu opiniões, uns acreditavam, outros, né, ali não acreditavam. E foi nessa hora que apareceu o pai do Kai. O pai do Kai, ele vai aparecer e ele vai ficar assim, totalmente chocado, tá? Totalmente chocado. Ele vai dizer que ele se separou da mãe do Kai quando o Kai era muito pequeno, que ele não imaginava as coisas que o Kai tinha passado, que ele não imaginava que simplesmente lavaram as mãos em relação ao Kai, que quando ele se separou da mãe, né, do Kai, tudo dava a entender que o Kai ia ficar muito bem. E aí eu paro e penso, tá, você tá falando tudo isso, mas onde você tava, né? Quando tudo isso aí tava acontecendo? Quando ele tava preso no quartinho? Quando de repente ela colocou ele numa instituição? Nessa hora também não aparece pai, né? E aí ele dizendo que a infância dele foi muito triste, que ele teria ouvido histórias de que ele teria até mesmo sofrido algum tipo de abuso quando ele era criança. Então começa ali toda uma narrativa e ele diz que tudo que ele queria era conseguir tirar o filho dele da cadeia, mas ele não tinha dinheiro para defesa, para pagar uma defesa para o Kai. Não precisa nem dizer que deve ter aparecido diversas pessoas ali tentando ajudar ele a pagar uma defesa. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, se de fato isso for usado para a defesa do Kai, não é mesmo? Afinal de contas, existem algumas pessoas que fazem, né, algumas vaquinhas, pessoas famosas, na internet por coisas absurdas, arrecadam muito dinheiro, depois simplesmente desaparecem e não dão a menor satisfação. Então a gente não sabe direito também quem é esse cara tão desconhecido quanto o próprio Kai. E também tem uma outra coisa, ele relata que na verdade o Kai nasceu no Canadá, tá? Então, como ele foi do Canadá para os Estados Unidos e toda a parte de documentação e tal, ele não sabia responder. E também disse que o Kai, ele chegou a se formar no ensino médio e que frequentou aulas na faculdade. E aí é que a coisa fica ainda mais estranha, né? Porque ou ele ficou em uma clínica, ou ele foi para o ensino médio e fez... Gente, não tem coerência a história, tá? História totalmente incoerente, tanto da parte do Kai como da dele. Mas o Kai, ele parecia sim ser uma pessoa bem instruída. Quando eles estão falando sobre a vida dele, principalmente, sobre a condição dele na cadeia, ele diz que é impossível uma pessoa agir em legítima defesa sendo um cara e simplesmente não ter direito a nada, ser ali punido, penalizado, né, pela justiça, como se ele tivesse feito aquilo sem nenhum motivo e que o cara teria sim tentado abusar dele e que ele achava aquilo tudo um absurdo. A questão é que não colava mais, né? Não colava mais. E aí, aos poucos, ali, conforme o tempo foi passando, segundo, né, o que as pessoas que ficavam com ele, os agentes dele disseram, ele foi ligando cada vez menos. E aí a moça disse que iria visitá-lo na cadeia e ele teria dito que não. E depois parou de entrar em contato com ela. Então ela acreditava que nunca mais, talvez, veria o Kai. Não, isso chama, né? Tô começando a dar fuga. Então, o cara é problema, vou começar a me desvincular, né, devagarzinho para não dar muito escândalo e daqui a pouco ninguém nem lembra que eu tive qualquer coisa a ver com esse rapaz aí e tá tudo certo, deixa ele lá. O pai do Kai também diz que tem um fundo ali de ajuda para o Kai e que também o Kai é ali, né, vividamente um exemplo de uma pessoa negligenciada, vítima do sistema e tudo mais. E aí eu paro para pensar também nessa parte, porque vítima do sistema, tudo bem, vítima do sistema, só que ele tem pai,
Não é como se fosse um órfão que o sistema foi lá e acontece, sabemos que acontece, né? E acontecem coisas horríveis muitas vezes e que de repente, né, acabou como acabou. Não, ele tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha irmão e ele tinha um diagnóstico. Quando ele estava no colégio, em algum período da vida dele, a mãe teria sido avisada que ele tinha alguns diagnósticos. E depois eles também vão descobrir que ele tinha sido diagnosticado com déficit de atenção e que ele também era hiperativo e que ele precisava sim de cuidados, ele precisava sim ser assistido, pelo menos ali até ele ter uma condição ali de ter uma vida livre e não simplesmente deixar ele sair de casa e viver a vida dele pelas ruas, porque foi o que aconteceu. Tá? Simplesmente também ninguém foi muito atrás. E tinha toda essa questão, como é que saiu do Canadá, foi para os Estados Unidos. Então, de repente, a falha do sistema foi o quê? Não obrigar esse pai e essa mãe a criar esse menino e não de uma forma vitimista, como o pai estava falando ali, como se o filho dele fosse uma grande vítima do sistema, porque cresceu de uma forma totalmente errada. Vítima do sistema não, se ele viu, né, que a situação do filho dele não era boa com a mãe, ele poderia ter pedido a guarda ou tentado ficar mais próximo do filho ou denunciado ela, vendo que o filho dele estava preso dentro de um quarto e com o diagnóstico de ter, sei lá, demônios no corpo. Então é bem complicado a gente pensar, mas o que mais vai pipocar agora, principalmente com o documentário da Netflix, serão pessoas ali da família, né, que vão aparecer, vão contar ali alguma história, vão falar alguma coisa sobre isso, quando na verdade as pessoas já sabiam que ele tinha aparecido, que ele estava nas redes sociais, as pessoas não se manifestaram, porque também a pessoa não quer que muita coisa acabe no ventilador, né? Essa parte contrária, né? Quando as pessoas gostam muito de uma pessoa e descobrem que ela teve de repente uma infância bem ruim e que as pessoas que deram essa infância bem ruim se apresentam, essas pessoas não são muito bem tratadas. Só que quando o cara tá na cadeia, aí a história muda. E também a mãe, por incrível que pareça, no próprio documentário, ela diz o seguinte, tá? Essa parte do pai eu pesquisei a parte, tá? Só para deixar claro, porque senão vocês vão ter problema ali na hora de ver o documentário. Mas a mãe, ela diz o seguinte, que quando ela viu que o Kai estava muito exposto midiaticamente, ela começou a ficar extremamente preocupada, porque o Kai era muito sensível. O Kai era um espírito livre e que via bondade em todos os seres humanos e que ela sabia que as pessoas iam se aproveitar da bondade do Kai. O Kai era muito ingênuo, entregava tudo para as pessoas e tudo que ele fazia era de coração e que ele era uma pessoa de coração puro. E aí deu vontade de falar, né? Então, se ele tinha um coração tão puro, minha senhora, por que a senhora pegou o menino e a senhora fez o que a senhora fez? Ela não tocou nesse assunto, ela disse que isso foi só um pequeno período por causa do horário que ele acordava. Gente, ela se ensabonetou legal e saiu totalmente lisa e lesa dessa situação também, tá? E o Kai segue preso até os dias de hoje e tem aí bons anos para cumprir pela frente. Com relação ao cara dos dentes, nunca dava para saber também o que o Kai contava, se era verdade, se não era verdade. Era bem difícil, mas tinha uns momentos que ele dava uma ligada assim, meio que com o passado e parecia lembrar de algumas coisas bem pesadas, como ele tinha relatado a questão, né, que ele sofreu com 17 anos na mão de um cara. Foi assim, tá? Segundo o jornalista, ele contou essa história e depois ele já mudou de assunto, já foi falar uma besteira, uma brincadeira e tal. Então, realmente, era uma pessoa que talvez, né, se tivesse recebido a ajuda necessária, uma ajuda boa mesmo, era um ser humano incrível, era um ser humano engraçado, uma pessoa diferente, sim, mas ser diferente também é legal, né? O problema eram as coisas, né, que fazia não ser legal, eram alguns comportamentos extremamente explosivos. O próprio juiz do caso definiu ele como ele quis dizer assim, como uma pessoa pronta para explodir a qualquer momento, uma pessoa ali que tá sempre por um fio para acabar com tudo. É um documentário interessante de assistir, legal de assistir, mas assim, é legal, só legal. Você percebe a maldade, você percebe ali alguns conflitos de interesse, é visível, é perceptível, mas em relação à informação sobre o próprio Kai, ou melhor, sobre as investigações, ou como aconteceu, por exemplo, um pouco do julgamento, nada, não colocaram nada. Então, assim, sinceramente,
faltou metade de um documentário aí. Então, eu tenho aí esse adendo, mas o documentário está disponível na Netflix e aí vocês podem assistir, tirar a conclusão de vocês e qualquer coisa, caso eu tenha aqui trocado alguma informação, acontecido aí alguma coisa de esquecer algum detalhe importante, fiquem à vontade aqui nos comentários, tá? Para ajudar também a completar o vídeo, porque isso enriquece o vídeo também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, bebês, um super beijo. E até o próximo vídeo.